Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá, então, para nosso 7º encontro, né? Vamos falar, então, deixa eu dividir aqui a tela com vocês, compartilhar com vocês. Fica mais fácil. Deixa eu achar aqui, janela. Cadê? Aqui. Aqui. Compartilhar. A hora que aparecer aí, se alguém puder me dar um aviso, ó, pessoal, apareceu aqui, chegou. Aqui apareceu, pessoal. Ah, apareceu? Maravilha. Deixa eu só acertar aqui o zoom. Maravilha. Então, vamos lá. A gente hoje vai falar de um assunto um pouco mais específico, mas de grande importância, tá? A gente vai falar, basicamente, hoje, a gente vai falar de gestão financeira, tá bom? Dentro desse processo de empreendedorismo, de formação de startup, a gestão financeira, né, os controles financeiros, eles são muito importantes porque é eles que vão dar, vamos dizer assim, eles vão dar a saúde, vão garantir a perpetuação da empresa ao longo do tempo, né? Então, você tem hoje dentro de uma empresa, né, qual uma empresa seja pequena, média ou grande, você tem setores que são muito chave dentro dessa empresa. A gente pode, basicamente, de grosso modo, falar 3. Um elemento um componente muito importante dentro da empresa é a captação de recursos, ou seja, o setor de vendas, né? Então, é o setor que vai prospectar novos clientes, vai prospectar um novo mercado para que o produto possa ser oferecido dentro desse contexto, dentro desse portfólio de clientes, e, consequentemente, esses clientes vão comprar e vão retornar, isso vai retornar para a empresa em forma de lucro, né? E aí você tem um outro grande controle ali, que é o financeiro e o contábil, né? O contábil, ele tem uma importância estratégica dentro da empresa, porque ele vai medir o grau de competência da empresa em garantir os seus controles financeiros. E o financeiro, por sua vez, ele é que vai executar as tarefas, as obrigações financeiras de pagar, de receber, né? E isso é muito importante. E quando acontece, a gente vai ver que isso acontece, né? A sobra de dinheiro, parece até um pouco estranho, mas é coerente que sobre dinheiro, né? Evidentemente, pode ser que isso não seja no começo da empresa, mas em algum momento a empresa vai começar a sobrar dinheiro. Como assim, professor, sobrar dinheiro? A empresa, ela tem lá os seus diretores, os seus stakeholders, os seus CEOs, né? E os seus funcionários. Então, de bate-pronto, você paga os seus fornecedores, paga a folha de pagamento, remunera os stakeholders da empresa, né? O dono da empresa remunera ele, e é importante que sobre um dinheiro. Essa sobra de dinheiro, ela é importante por 2 motivos. Primeiro, que uma parte dessa sobra, né, vamos dizer assim, uma parte dessa sobra, ela fique no caixa da empresa para que a empresa possa se modernizar. E uma outra parte menor dessa sobra o ideal é que a empresa aplique ele em alguma atividade econômica, tá? Mas você pode perguntar, professor, quando uma empresa ela dá lucro, ela não tem que repassar todo o lucro para os seus donos, né? Seus acionistas, por assim dizer? Então, isso não é verdade, ela não tem. Imagine que uma empresa tem 4 sócios. A empresa seria o 5º sócio, né? Porque os sócios, eles são donos da empresa, eles injetaram dinheiro nessa empresa. Mas se toda a sobra de dinheiro for repartida de forma igual para os acionistas, né, a empresa não vai ter dinheiro para que ela possa resolver os problemas dela. Então,
vamos pensar de forma hipotética, de repente o carro da empresa bate, precisa fazer um conserto que fica na casa, às vezes não é nem um conserto caro, mas vamos imaginar que fique na casa dos R$ 1.000 a R$ 2.000 o reparo do veículo. Qualquer coisa que acontece num veículo, a gente começa a falar com R$ 1.000, né? E dependendo até extrapola os 2.000. Mas basicamente, vamos supor que o valor aí de reparo vai ficar em 1.500. Quem que vai pagar isso? Os donos da empresa? Não, quem tem que pagar é a empresa. O carro é dela. Aquele carro é espólio, é ativo dela, né? Então, toda a riqueza, dentre as riquezas da empresa, o veículo também é uma fração da riqueza dela, tá? Então, a gente vai discutir hoje um pouco disso, desse cenário, tá bom? E aí vale aquele reforço, mas por mais que eu não venha ou não queira ser empresário no dia de amanhã, tente levar essa abstração para a sua vida financeira também, tá? Muita coisa que a gente vai fazer aqui, ele equivale ou pode ser aplicado também na vida pessoal da gente, tá? Então, o assunto hoje é risco, gestão financeira. E aí, evidentemente, a gestão financeira, ela vai envolver os riscos, né? O risco de ganhar ou perder dinheiro. Lembrando que esse risco, ele sempre vai ser o quê? Calculado, tá ok? Nós nunca vamos tomar uma decisão que nós não sabemos o tamanho do prejuízo ou o tamanho do retorno financeiro positivo, tá? Se você aplicar o seu dinheiro em um negócio que você não sabe o tamanho do retorno e o tamanho do prejuízo, tem alguma coisa errada. A forma com que você está buscando esse recurso financeiro, esse investimento. Bom, nesse processo, a gente vai falar um pouco de fluxo de caixa projetado, que é muito interessante, que quando a gente tem uma empresa, a empresa ela vai ter as entradas e as saídas de valores, né? Essas entradas, elas muitas vezes são produto de venda e também de injeção de capital do próprio dono da empresa, tá? Então, quando é uma empresa privada, vamos pegar um exemplo aqui, o carrinho de cachorrão, né? O cara, ele é empresário lá, ele tem o carrinho de cachorrão dele. Se, de repente, ele precisar modernizar o carrinho e a empresa não tiver dinheiro, ele vai pegar dinheiro do bolso dele e vai investir no negócio, tá? Em algum momento, espera-se que esse carrinho de cachorro-quente, ele se autossustente, de tal forma que aquele dinheiro que o proprietário investiu inicialmente, volte para ele. Existe um nome disso, né? É o retorno, é o payback, né? Em quanto tempo, existe uma regrinha aqui, em quanto tempo esse negócio ele se paga, né? Então, vamos imaginar que eu quero investir no carrinho de cachorro-quente. Não faço nem ideia, mas vamos imaginar que eu precisaria, sei lá, de R$ 8.000. Eu vou comprar um carrinho de cachorro-quente, estou imaginando aqui que custa uns R$ 2.000, R$ 4.000. Então, eu tenho desses 8.000 sobrou 4. Desses 4.000 eu vou comprar produtos. Então, vou comprar pão, vou comprar o ketchup, a mostarda, a maionese, essas coisas nada toda. Então, estou calculando aí que para mim aguentar um mês, eu vou precisar aí, sei lá, de investimento de 250, vou imaginar que eu vou precisar R$ 300 toda semana. Sabendo, então, que cada mês tem basicamente 4 semanas e meia, 300 vezes 4,5, vou dar em 1.200, 1.500. Então, nós já estamos falando de R$ 5.500. Para 8, está faltando 2,5. Esse 2,5, o que eu vou fazer? Esse 2,5 eu vou comprar um letreiro luminoso, aquele de neon, vou comprar umas banquetinhas de plástico, né? Vou comprar uma roupa para mim, um macacão branco, né? Tem o bujão de gás, né? Não tinha lembrado, o bujão de gás é 80 conto, pode ser que eu use 2 por mês, então vamos colocar 3. Já são mais R$ 300. Bom, o fato é que em algum momento eu vou colocar o meu dinheiro para tocar isso. E lá na frente, sei lá, daqui 12 meses, daqui 2 anos, eu quero que esse carrinho de cachorro-quente, ele pague o meu dinheiro investido, que foi os 8.000, tá? Então, o nome disso chama payback, né? E isso vale para tudo,
né? Uma empresa, quando ela monta, ela se instala num local, ela sempre pergunta, legal, vou colocar esse dinheiro aqui, e em quanto tempo eu vou repor, quanto tempo esse dinheiro vai voltar para mim de volta, certo? Isso é para tudo, pequena, média e grandes empresas, ok? Aí, para isso, existem essas duas taxas aqui, que a gente vai falar um pouquinho depois, que tem a ver com esse retorno, tá ok? A gente vai quantificar uma boa estratégia e a gente vai falar um pouquinho desse ROIC aqui, né, de uma empresa, tá bom? Então, basicamente, é isso que nós vamos ficar hoje nesse assunto aí. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente começar aí o nosso entendimento é entender o que é risco e retorno. O que é uma coisa e o que é outra. Bom, aqui, vamos lá. Qual é o único motivo que faria um empreendedor e investidor correr mais riscos, né? O motivo seria ter a possibilidade de ter retorno maior. Deixa eu ver aqui. Deixa eu corrigir aqui, maior. Depois eu corrijo esse slide. Ter um retorno maior, tá? Então, pense o seguinte. Se eu tenho R$ 1.000 e eu vou investir esse dinheiro no negócio, e, sei lá, em um mês ele vai me retornar R$ 100. Então, nós estamos falando de uma rentabilidade de 10%, tá? Ele vai me retornar R$ 200. Poxa, dos 20%. Então, perceba que existe essa relação entre o risco e o retorno. Evidentemente, vocês já devem ter ouvido falar na televisão, ou ouviram recentemente, eu lembro que eu tive uma notícia aí que teve uma turma aí que comprou umas ações no mercado, de um operador no mercado, que ele estava oferecendo rendimento de 30%, 40%. A vontade da pessoa de ganhar tanto levou ela a perder o juízo. E por que eu falo o juízo? Gente, não existe, né, a curto prazo, não existe nenhuma operação na bolsa que te dê um lucro imediato em um mês de 20%. Não existe, tá? Você vai conseguir uma rentabilidade dessa? Vai, mas você vai ter que deixar o seu dinheiro dormindo na bolsa de valores durante um bom tempo. Alguns especialistas, né, alguns caras que são entendidos desse mercado, falam que dependendo do investimento, você vai precisar deixar o seu dinheiro, para ter uma rentabilidade de 20%, você vai precisar deixar o seu dinheiro 3 anos no mínimo, tá? E aí tem um outro conceito de bolsa de valores. Você tem aquelas questões que você pode ganhar no day trader, né, que é as vendas e compras diárias, e você pode ganhar também os dividendos, que é a remuneração que a empresa paga para você durante o período depois de um ano que o dinheiro está lá, certo? E também você vai ter a valorização do papel a longo prazo. Então, são coisas diferentes e que quando a gente vai para um mercado financeiro observar isso, a gente precisa olhar com cuidado. Da mesma forma quando a gente vai para uma empresa, tá? Um negócio próprio é a única coisa que rende mais que a bolsa de valores, certo? Como assim, professor? Então, o senhor está querendo dizer que o carrinho de cachorrão do rapaz lá, se ele souber trabalhar, ele vai ter um rendimento maior que a bolsa de valores? Sim, tá? Normalmente, se você quer ganhar mais dinheiro do que aplicar na bolsa de valores, então monte um negócio para você. Se você não quer correr o risco que um negócio próprio lhe traz, você vai para aplicações mais, vamos dizer assim, mais conservadoras. E aí a gente começa da menos conservadora para mais conservadora. A menos aplicar na bolsa de valores. Aí você vai indo para as mais conservadoras, chegar até a poupança, ok? Então perceba que os riscos existem, tá? Uma empresa ela pode fechar. Se a gente olhar, por exemplo, o cenário atual de pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, muitas empresas tiveram que postergar, né, os seus investimentos,
Você vê, por exemplo, aí, recentemente, uma montadora de automóveis, a Ford, foi embora. E por que que a Ford foi embora? Bom, tem vários motivos, né? Mas o principal deles foi a baixa demanda do mercado nacional e, consequentemente, o mundial, né? Então, ela chegou à conclusão, olha, se eu não estou pagando, vendendo o café da manhã para jantar à noite, eu estou tomando prejuízo. Então, o que que eu faço? Eu vou parar minhas operações nesse país, naquele outro país, volto lá fico quietinho lá onde eu estou, né? E aí, quando a coisa voltar ao normal, eu vou sobreviver, e quando eu, empresa, vou sobreviver, e quando tudo isso passar, eu vou retomar minhas operações. Porque não se enganem, tá? Não se enganem, ok? Quando tudo isso passar, o Brasil vai crescer economicamente. Quanto vai crescer? Bom, vai crescer proporcionalmente no primeiro e no segundo ano, tanto quanto perdeu. Então, sem medo de errar, a gente vai ter um crescimento econômico que vai parecer, e aí que tem que tomar cuidado. Nós vamos crescer tanto, vamos imaginar que 1º de janeiro de 2022, todo mundo está vacinado, o vírus da Covid, se não foi extinto, ou ele está sob controle severo dentro do planeta, né, a nível global. Você pode ter certeza que as economias vão voltar a todo vapor. O emprego vai voltar a todo vapor, as pessoas vão voltar a ter emprego e a economia vai começar a andar. Então, se isso acontecer, eu diria para vocês, sem medo de errar, que o Brasil corre o risco de crescer aí 10% ao ano, em 2022. Aí você vai falar assim, nossa, mas o Brasil nunca cresceu assim tanto, né? Não, nunca cresceu. A gente vivia vendo que o Brasil tem crescimento de 1%, a economia encolheu, cresceu 3%, né? Mais ou menos isso. Mas por que que o Brasil vai crescer tanto assim? Não só o Brasil, todos os países, né? A economia americana já está reaquecendo. Por quê? As empresas perderam terreno e tem um buraco, tem um vazio. As empresas vão voltar a ocupar esse espaço. Então, vai ter investimento maciço. Então, nós vamos crescer. Se esse cenário acontecer dia 1º de janeiro, nós vamos crescer aí, em média, 10% em 2022. Em 2023, vai crescer 10%? Não, vai crescer menos. Por quê? Porque as empresas já vão estar ocupando o seu espaço, né? Já vão estar fazendo seus investimentos, suas contratações, seus planejamentos. Então, perceba que depois, essa curva de ascensão que subiu, né? Essa parábola, ela vai começar a descer e vai estabilizar, tá? Então, existe esse risco, né? Aí eu comecei falando que as empresas não sabiam, né, que ia acontecer isso. Muitas delas, infelizmente, fecharam. Fechou, né? Perdeu-se dinheiro, ou seja, os proprietários dessas empresas incorreram em prejuízo, tá? E ninguém imaginava que isso ia acontecer, mas o fato é que aconteceu, tá? Então, a gente precisa entender que existe um risco, né? De uma empresa, ninguém sabia, ninguém imaginava o estrago que o vírus ia fazer na economia, mas existem outros fatores, né? Um determinado governo que pode ter um perfil, ele pode ser. Esse governo atual, por exemplo, ele tem uma característica muito. Ele tem uma característica meio que de isolamento, né? Ele se fecha para algumas economias, né? Então isso afeta também a relação. Existe uma falta de controle na definição de políticas públicas e isso gera insegurança, né, para o empresário investir o seu dinheiro, né? E quando eu falo insegurança, eu falo principalmente de insegurança jurídica. Como assim, Flávio? Ué, imagine que o cara hoje dá uma canetada. Ele vai lá e ele cria uma lei lá de incentivo fiscal, por exemplo. Aí passa-se 2 ou 3 meses, o empresário chega, ele investe, ele compra terreno, ele contrata, ele está pagando os impostos proporcional do tempo que ele está trabalhando, ele comprou maquinário, tudo, aí vem lá, de repente, alguém e fala, olha, vocês não acham que esse benefício aí fiscal, vocês não acham que ele é inconstitucional? Aí os caras entram, por exemplo, com uma revisão, uma solicitação
vistas lá no Supremo. Aí o Supremo, né, olha lá e fala, poxa, esse negócio não está muito certo mesmo. E aí o que acontece? Acontece um revés. Ou seja, é justamente isso que nós chegamos. Existe não é nem um retrocesso, mas existe uma ingerência administrativa. O que se fala numa semana não vale na outra, tá? Então, isso é um problema. Vou perguntar uma coisa só, eu fiquei curioso. Pode falar. Esse crescimento econômico, você diz assim, é que seria no setor de serviços? Porque, tipo... Brasil de forma geral, o PIB corre o risco de crescer 10%. De forma Agora, de forma geral. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quais foram os setores? A sua pergunta é bem interessante. Normalmente, vamos pensar assim: quando você se machuca, você toma o remédio para essa ferida. Se você está com dor de cabeça, você toma remédio para dor de cabeça, você não toma remédio para dor de estômago. Então, vamos fazer uma analogia. Quais foram os setores que mais sofreram com essa pandemia? Eu acho que de serviços também sofreu um pouco, né? Restaurante, não sei. E isso, basicamente, de modo geral, a indústria, né, de transformação teve um impacto, eu não vou conseguir precisar agora aqui a porcentagem, né, mas a Eu estava indústria... conversando, professor, com um cara que trabalhava numa indústria de balão, tipo de balão Aham. de festa. Essa indústria também foi muito de festa, Foi. muito, né? Gente, é o Então, segundo ano que nós vamos ficar sem festa de São João. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas aqui em Votorantim, cidade perto de Sorocaba, tem a festa de São João fantástica. Aí, Itapetininga também tem aquelas festas, né, temáticas, né? Já é o segundo ano que nós estamos sem, né? Então, essa indústria que vive disso, esses caras estão na míngua. E não vai muito. Indústria de casamento. Os caras vendiam buffet, vendiam. Pessoal, professor, mas as pessoas não pararam de casar. Sim, é verdade. A vida tem que continuar. Mas quando você pensa o faturamento que essas empresas tinham, elas estão trabalhando de dia para comer à noite. Então, os setores que vão ter maior crescimento vão ser o de serviço, vai ser a indústria de transformação, né? Essas que tiveram as maiores perdas. E aí tem um problema. E aí tem outro problema. Se elas não tiverem dinheiro para investir, vamos pegar, por exemplo, a Ford. Vocês acham que a Ford saiu do país, mas você acha que ela não quer voltar? Ela vai voltar, gente. Existe um mercado aqui. As pessoas compraram o carro da Ford e se não for uma das melhores, é uma ótima fabricante de montadora de veículo. Quando tudo isso passar, qual é a chance da Ford voltar? É grande. Com certeza ela vai voltar. Agora, qual é a chance dela perder o terreno? É grande também. Você tem essas montadoras aí, a Hyundai, não sei nem se fala assim, a Hyundai, tem aquela Chery e tem outras. Qual é a chance dessas empresas ocuparem o espaço da Ford? É grande também. Então perceba que aí nós estamos falando do risco, né? Entendeu? Tudo bem, jovem? beleza, professor, entendi. Eu só fico meio receoso. Oi, professor. Pode falar, gente. Eu fico um pouco receoso em relação à indústria, né? Porque o Brasil vem se desindustrializando desde a década de 80, basicamente, né? Então, mas por que o Brasil vem se desindustrializando? Por quê? Por que você acha isso? O que você sabe? Divide um pouco com nós aí. Tem um pouco de a falta de uma política de Estado que propicie isso mesmo. Uma namorada minha que ela trabalhava para uma multinacional, e para uma multinacional não, ela era jornalista, ela fazia assessoria de imprensa. A empresa tem 7 contadores para fazer todos as contas que precisa para calcular e tudo mais. Então é muita burocracia também, né? Tipo, acho que tem isso, Então, tem a trava estatal mesmo, tem falta do Estado às vezes e tem a trava também. Tipo, eu não sei, pelo menos é isso que eu vejo, sabe? não, beleza, é um ponto de vista importante. A gente tem que, eu acho que essa aula aqui, essa aula, pessoal, independente do que nós achamos ou não,
É uma aula importante para a gente também dialogar e trocar experiências, tá? Eu sei uma parte da história, vocês também sabem, vocês também têm uma carga de conhecimento, né? Legal. Alguém mais queria falar sobre isso? Pode falar, pessoal. Aí vamos tentar achar um meio termo aí. Eu acho bem difícil crescer, professor, na perspectiva que a gente vem. Potencial de crescer, sempre houve no Brasil, né, por conta de grande área para plantio, grande concentração que a gente pode estar desenvolvendo tecnologia, tem grandes pessoas capacitadas, mas do ponto de vista do que está vendo, de que o mundo está todo vacinando já, os Estados Unidos vacinando quase adolescentes, o Brasil não chegou a 10% ainda. As economias retomando. Na Austrália você teve um show lá com milhões de pessoas, por quê? Porque você não tem uma pessoa que morre lá por 6 meses. Né? No Brasil a gente está batendo recorde atrás de recorde. A vacinação a conta-gotas. Então, eu acho que até o meio do ano que vem está perdido ainda, porque não vai ter conseguido vacinar talvez nem 60% da população. E com isso não tem retomada econômica, né? Não tem retomada econômica. Potencial pode ter. Do jeito que vai, eu creio que não cresce. Tá, não, perfeito. Alguém mais quer contribuir com um ponto de vista também? Fique à vontade. Tudo bem? Mais alguém? Também tem uma coisa, né, professor? Acho que a forma como os investidores do Brasil agem é diferente, né? Tipo, o pessoal... tem até um escritor que escreveu um livro, A Era do Capital Improdutivo, o Laszlo do... Tipo, investe muito na bolsa, mas, tipo, não tem um capital que produz mesmo, que faz um tênis, um sapato, assim, sabe? Isso, exatamente. A riqueza e, tipo, transfere renda para quem é mais rico. Exato. Um grande transferidor de renda, assim. Você sabe que a Bolsa de Valores, ela é criticada muito por isso. E não só aqui, tá? E não só aqui. Tá bom? Mas legal, vamos falar um pouco disso também. Isso que você falou agora é muito importante, isso é legal. Mais alguém, pessoal? Senão a gente já vai meio que tentando costurar um diálogo aí em cima dessas preposições aí dos colegas. É isso mesmo, o Gustavo falou, o capitalismo migrou da área produtiva, que era o que a gente tinha nos anos 80, para capitalismo de especulativo, né? Onde dinheiro gera dinheiro por si só. As empresas estão lá e as pessoas estão investindo nas empresas, por exemplo. Você fala, não, essa empresa vai valorizar X porque a expectativa disso. Só que, por exemplo, se você for olhar na empresa, a empresa não aumentou a sua compra de matéria-prima, ela não aumentou a sua planta, ela não está fazendo investimento só por uma especulação de que ela vai crescer, ela cresce. Então, acaba gerando um efeito em cascata e acaba que o capitalismo ficou muito mais rentável dessa maneira. E hoje o empresário, ele não quer pegar o dinheiro e ir lá montar uma empresa. Ele prefere investir na bolsa, até por conta da questão burocrática. Ele não gera emprego com isso. Exato, não tem dor de cabeça. Não, perfeito. As colocações de vocês estão ótimas, tá? Estou gostando bastante. Mesmo que a gente não consiga resolver a aula hoje, não tem problema. Acho que essas aulas aqui, eu já até falei para vocês, eu diria assim que ela não é a aula principal do curso de vocês, mas o objetivo dela é ela dar uma expertise para vocês serem empreendedores e, se não o forem, vocês serem melhores funcionários dentro da empresa, onde vocês vão atuar até para que vocês possam evoluir profissionalmente. Mas vamos lá, então, na questão. Quando a gente fala a nível de desindustrialização, a gente precisa entender como é que aconteceu a indústria, né? E o que cerca a indústria. Então, vamos pensar o seguinte. Basicamente, a indústria, ela tem uma tarefa básica, é de transformar. Então, pense que você tem um moedor de carne. Você coloca a carne inteira de um lado, você tem aqui no meio uma máquina e sai do outro lado a carne moída. O que é uma indústria? Uma indústria nada mais é do que isso. Ela pega, por exemplo, uma indústria de móveis, ela pega um conjunto de madeira de um lado, pega um conjunto de parafusos, tinta, ferro, acontece uma transformação e sai um imóvel do lado ali.
E o que acontece nessa saída? O que acontece nesse processo de transformação? Existe o que a gente chama de valor agregado. É agregado a um valor. E esse valor, ele é agregado por alguns elementos. Por exemplo, a marca. A marca agrega valor? Agrega. A qualidade agrega valor? Agrega valor. Ah, a empresa não usa mão de obra escrava. Agrega valor? Agrega valor. Ah, a empresa não usa mão de obra infantil. Isso agrega valor. Isso se explica em algumas situações. Então, por exemplo, quando você vai no shopping, por que você pega lá uma bolsa, por exemplo, da Louis Vuitton, que custa R$2.000, e uma bolsa com a mesmo tamanho e proporção, você compra num camelô e paga R$30? Da onde veio? Porque, perceba, bolsa é bolsa, né? É a mesma coisa. Esse celular aqui, ó, ele é um Asus. Acho que ele deve custar uns 600, 700 pau, porque o dólar está lá no norte. Mas se você pegar um celular da mesma dimensão da Apple, custa quase R$4.000. E o que ele tem a mais que esse? Tem qualidade, tem a marca Apple, né? Tem tudo aquilo que vocês da área de tecnologia sabem, que nós sabemos da área de tecnologia, sabe que tem. Mas perceba, esse telefone de R$4.000 da Apple é um telefone. Esse da Asus é um telefone que acessa a internet tanto quanto da Apple. Então, o que motiva, né? Aonde que está o valor agregado? Perceba que existe uma nuance aí, existe um fator aí que é justamente essa agregação de valor. E aí o que acontece? Quando a gente observa, então, o processo industrial, desde lá da era do vapor, passando pela transformação, pela energia elétrica e chegando até no conceito da indústria 4.0 agora, eu não sou especialista, estou falando um pouco do que eu leio, você percebe o seguinte, os empresários, eles investiram, né, na empresa, compraram maquinário para que o funcionário produzisse mais no mesmo tempo de trabalho. Maravilha. Vamos olhar, então, um pouco mais recente para nós aqui, a nível da nossa existência, há 10, 15 anos atrás. O que aconteceu, o que está acontecendo? Se a gente pudesse pegar um botão e girar 10, 15 anos para trás, o que nós íamos enxergar? Nós íamos voltar lá em 10, nós íamos voltar lá em 2014, não, seria 2011, iríamos voltar lá em 2006. O que estava acontecendo em 2006? 2006, a China, por exemplo, ela começou a fazer um processo ela começou a construir, a desenhar um processo de liderança. A China quer ser líder no mundo, tá? Assim como os Estados Unidos foram muito tempo. Os Estados Unidos perderam um terreno grande na gestão do Trump. E aí a China andou mais. A China, ela vem se estruturando nesses últimos 10, 15 anos a nível de virar uma potência. E, de fato, ela é uma potência hoje. Você pega, por exemplo, ela tem investimento na área de tecnologia. E, recentemente, eles estão montando uma estação espacial que é só deles, não é internacional, é deles, né? Então, perceba que eles estão caminhando. E aí, aonde que eu quero chegar? Existem casos que nós, aqui do Brasil, vendemos aço. Vendemos o aço para a China. E nós compramos da China lingote de aço. Nós vendemos minério de alumínio, minério bruto de alumínio para a China. E compramos da China bobina de alumínio. O que está acontecendo? Nós estamos vendendo a madeira bruta para a China. A China está transformando essa madeira bruta em imóvel e está agregando valor e devolvendo para a gente. Só que antes nós vendíamos a madeira por R$1 e estamos comprando o móvel agora por 10. Isso, você pode reparar, nós estamos fazendo com tudo. E isso não é só conosco também, tá? Existe bastante países que estão numa pegada dessa. Os Estados Unidos, por exemplo, eles tentam controlar muito bem a balança comercial deles. Essa questão que eles mais vendem e do que compram. Tem gente que olha a balança comercial de forma grossa. Olha assim, o Brasil vendeu X e comprou X. Comprou Y. O Brasil vendeu 30 milhões, né?
30 bilhões de comércio exterior e comprou 20 milhões. Ah, tem um superávit de 10. Legal. Mas o que é esse superávit? Esse superávit é porque nós estamos vendendo matéria bruta e estamos comprando a matéria depois lapidada. Existe até uma brincadeira, eu lembro que uma vez eu peguei, faz tempo isso, tá? É a indústria de tecido. Nós vendíamos a bobina de tecido para a China e comprávamos roupa deles. E o tecido era o mesmo. Como é que explica isso? Algumas explicações, eu não tenho todas, mas, por exemplo, a China, ninguém sabe direito qual é o crescimento da China. Eles falam, mas ninguém consegue realmente identificar. A China cresceu realmente isso. Os economistas sempre ficam com o pé atrás. E aí você começa a especular o que acontece na China. Trabalho escravo, as pessoas trabalham mais que 8 horas. Então, o que acontece? A China hoje, ela está concentrando, se não tudo, mas pelo menos esse computador que eu estou usando aqui, alguma coisa veio da China, senão uma boa parcela dele veio da China. Esse celular aqui, eu não consigo dizer para vocês, mas com certeza um grande percentual disso veio de componentes feitos na China. 80% do celular do mundo é feito na China. Então, e a aí... fábrica da Apple na China é conhecida pela fábrica do suicídio. O iPhone sai por $10 lá. Então, você percebeu que existe um detalhe? E aí a gente começa a olhar, pô, professor, mas isso, aí a gente começa a entrar numa questão de comércio, a gente começa a entrar no direito internacional, que é uma área fantástica. E aí você chega e fala assim, que são as proteções, né? As proteções comerciais, que tem a OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, se o Brasil se sente lesado por alguma coisa, ele entra com uma petição lá para ele ter o direito de fazer uma retaliação comercial. Então, por exemplo, eu vou taxar o aço chinês, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Muitos países, agora eles nem questionam mais porque eles perderam, porque essas organizações internacionais, de certa forma, parece que elas perderam a identidade. Eu lembro que existia muito processo de países tentando condenar a China por conta de trabalho escravo, na Organização Mundial da Saúde, e tarará, e tarará. E aproveitando esse cenário de saúde, gente, eu dou risada, né? Não sei se vocês já ouviram isso. No começo, agora eu nem ouço mais, porque nem fico perto, mas no começo que a gente falou, não, eu não vou tomar essa vacina da China, porque não sei o que é lá, não sei o que é isso. E infelizmente aparece alguns do governo aí que e não sabem o que estão falando. Eu gostaria de perguntar para essas pessoas se existe algum componente da vacina que não vem da China. É o que o senhor acabou de falar. 80% do salário do planeta vem de produtos que são manufaturados na China. Então o cara vira e fala assim, eu não vou tomar essa esqueci agora, Sorovac aí, essa vacina da China, vou tomar a AstraZeneca. Gente, componentes da AstraZeneca vêm da China. A própria Johnson, que é americana, ela compra componentes dessa. Por quê? Porque lá é aquilo que o senhor estava falando, eles sucatearam a mão de obra, né? Sucatearam a mão de obra. Então, por aí a gente já começa a tentar entender um pouco do porquê da desindustrialização. Você quer ver um exemplo claro? Um exemplo interessante? Os Estados Unidos, eles têm uma capacidade de mudança muito interessante. Não sei se vocês sabiam, mas os Estados Unidos, eles eram líder de fabricação de televisão lá nos anos 80, nos anos 50. Eles eram líder. E existiam muitas marcas de televisão, aquelas de tubo antiga, né, que eram americanas. O que acontece? Com aquela Zona Franca de Taiwan, que nem é o mesmo princípio aqui, Zona Franca de Manaus, começou a vir componente manufaturado de Taiwan, que tinha o controle da China, muito mais barato. Na verdade, os componentes eram fabricados na China e eram vendidos por Taiwan. A China ganhava já por aí. E aí, um belo dia, a indústria americana virou e falou o seguinte, olha, a gente vai perder essa briga de montagem de televisão. Vamos fazer
Agora, o que? Nós vamos colocar as coisas que estão dentro da televisão. E eles fizeram o Hollywood, por exemplo, né? Existe alguns movimentos na China de melhora, teve até acho que um filme aí recentemente que ganhou uma boa colocação chinesa e tal, mas os caras estão indo no rebarbo. Então, essa desindustrialização, ela pode ser explicada em parte por conta disso, né? E aí a gente chega nessa questão do dinheiro, né? Para onde que o dinheiro está indo, então? Bom, vamos falar aqui do nosso quintal agora. As indústrias, elas estão chegando a uma conclusão terrível que o custo operacional dela é muito caro. Elas não estão tendo mais o lucro quando elas foram criadas lá nos anos 50, por exemplo, pelo seu fundador. E isso está gerando um problema. E aí a empresa vai deixando a sua produtividade, ela chega um ponto que ela vira e fala, olha, sai mais barato eu comprar de fora e vender do que eu fabricar. Né? A indústria de transformação perdeu muito mercado mesmo. E aí tem a questão do capital especulativo. Essa questão da Bolsa, ela é muito criticada, de fato, mas vamos dizer assim, ela é criticada, mas ela é o mal necessário. Investir na Bolsa, ela é interessante? O problema é que às vezes não, com certeza, o brasileiro, ele, por não ter recurso, ele também não procura saber, de modo geral, ele não sabe aplicar na Bolsa. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos tentar comprar ações de empresas que são brasileiras, né? Ah, professor, mas eu quero comprar ações de empresa que dão mais lucratividade. Ok, tranquilo, não tem nenhum problema. Mas também o investidor poderia. Só que aí entra a questão do capital especulativo, né? Hoje, a grande crítica da Bolsa de Valores é que o cara, ele tem lá, o empresário, por exemplo, ele vende a fábrica dele, ele pega lá, sei lá, 10 milhões na fábrica, ele vendeu, aplica tudo isso na Bolsa, e se ele não for miolo mole, com o rendimento disso, ele toca a vida dele pro resto, até os últimos dias dele. Só que ele não produz um parafuso, gente. Ele está ganhando dinheiro, ele está colocando o dinheiro para trabalhar. A gente vai falar isso, acho que na próxima aula, que é sobre investimento, né? Por que aplicar na Bolsa? Por que não aplicar na sua empresa e vice-versa, tá? Então, a gente percebe que existe. O que poderia ser uma guinada, né? O que poderia ser uma guinada nisso? A gente ter... lei tem um punhado. O problema é que as leis não são muito bem levadas a sério. Nós poderíamos ter uma política de incentivo à indústria nacional, né? Esses dias mesmo, estava até conversando com meu moleque aqui sobre carro elétrico. Eu não sei se vocês sabiam, mas a empresa Gurgel, que era 100% nacional, lá nos anos 50, ela já tinha um carro elétrico, gente. O Itaipu? Itaipu. Morreu por causa da... Morreu. Então, por que morreu? Falta de incentivo e burocracia. Você entendeu? Os próprios carros a álcool, né? O que acontece com os carros a álcool? O carro a álcool, ele nós somos líder no mercado de produção de álcool. E aí é uma crítica, né? Nós colocamos o nosso álcool, nós atrelamos o nosso álcool a uma commodity. E a hora que a gente atrelou uma commodity, aí perdeu o incentivo. Ou seja, o próprio carro a álcool hoje, que é uma maravilha, que a ideia é fantástica, é um combustível renovável, polui menos, né? Não há incentivo, né? Então, parece que não existe. Mas por que não existe, Flávio? Porque tem interesses muito grandes, gente. Interesses muito grandes por trás disso, né? Existe interesse dentro da educação, existe interesse dentro das áreas energéticas, e aí vai. Se a gente fizesse uma análise rápida a nível de Brasil, pensa rapidinho aí na cabeça de vocês. O que nós temos dentro do território nacional que todos do planeta, menos os que estão fora do Brasil, querem para si? O que nós temos no Brasil que todo mundo lá fora quer?
Amazônia. Água, planta, fármaco, tudo tá ali e ninguém vê isso, né? Então, Aproveitar percebeu? que é para mandar para fora, cara. É um nível, né, cara? A gente tem a síndrome do Abaporu, né, professor? Tipo, da Tarsila do Amaral. A gente acha que a gente tem a cabeça pequena e o pé grande. Tipo, não enxerga essas coisas. Então, exatamente, o senhor colocou muito bem. A Amazônia, todo mundo quer a Amazônia. Gente, se esse governo falasse, olha, eu quero vender a Amazônia, cara, os caras iam vender para alguém. Ia aparecer um monte de país aí querendo comprar esse trem, certo? O que eu estou falando é um absurdo, mas o fato é que, exatamente, a Amazônia tem uma riqueza ali fantástica. E nós não. E por que nós não queremos isso? Não é que nós não queremos, por que nós não cuidamos? Né? Porque existe bastante interesse, não existe uma política a nível de Estado, existe uma política de governo. O governo dura 4 anos. Saiu esse governo, muda a política. A política de Estado, ela perdura durante a sobrevivência do Estado, tá? Então, é triste isso, mas o fato é que nós, o senhor falou aí dessa passagem, né, da autora, mas o fato é que nós vivemos uma síndrome de colonizado, né, e é até interessante isso. Eu lembro de não vou lembrar agora o autor, eu lembro que eu li um artigo há uns 10 anos atrás, que quando um cara, acho que lá da Europa, acho que alguns governos europeus estavam querendo, eles queriam tomar a Amazônia para eles controlarem, porque diz que o Brasil não tinha condições de cuidar. Não estou dizendo que eles estavam errados, mas o pensamento deles era o seguinte: olha, vocês não sabem cuidar da Amazônia, nós vamos cuidar. Ora, pergunte para algum país europeu, norte-americano, cadê as florestas deles? Cadê a população nativa deles? Aponte para mim. Nós somos o único país ainda que tem tribos dentro da Amazônia que estão isoladas. Bem ou mal, perceba que a hora que o doido lá em Brasília fala umas coisas esquisitas, ele não está de tudo errado quando, nesse ponto, abre e fecha o parênteses, tá, gente? É só esse pedacinho, ok? Então, perceba que os caras querem dizer o que a gente tem que fazer, só que eles se despontaram na tecnologia, acabando com tudo que eles tinham. E agora que eles têm a tecnologia para conseguir fármaco, fibras e tal, eles querem isso porque eles sabem que eles não têm isso. E isso é vantagem tecnológica para eles. Tá? Então, a gente tem esse problema. Nós estamos num processo que não sei se tem volta, não sei se tem retorno, tá? A gente está acontecendo mesmo um desmonte em várias situações muito perigosa, e essa questão da economia, ela está ficando cada vez mais especulativa, tá? Então, eu concordo quando a gente começou lá a falar, né, que a indústria hoje, quando ela vai fazer um investimento, ela tem que pensar muito bem, né? O cara que vai pegar o dinheiro do bolso dele e colocar no negócio próprio, ele tem que pensar muito bem, né? Porque existe mesmo existem negócios que vão andar, existem coisas que vão estagnar ou que vão demorar mais para decolar, tá bom? Mas sim, a Bolsa de Valores tem esse problema, a maioria do povo, sei lá, a concentração de riqueza daqueles que aplicam na Bolsa é muito pequena, porque eles têm um volume grande de dinheiro, é um volume pequeno de pessoas que controla todo esse capital e que diz como é que nós podemos, eles ditam as regras, como é que os nossos empregos são feitos, né? É uma pequena minoria. E a maioria da população mal tem para se sustentar durante um mês, e essas pessoas não têm outro recurso, a não ser todo o dinheiro que ganham, elas empregarem na sua subsistência. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu MBA, eu tinha umas brigas interessantes, brigas no sentido bom, né, com o professor de economia estratégica. Ele falava o seguinte, que toda pessoa tem que guardar pelo menos 40% do seu salário. Ok, ele está certo nisso. Nós deveríamos ter uma cultura de pelo menos guardar uma parte do nosso dinheiro, né?
Só que ele se esqueceu que ele veio de de um seio familiar que tinha condições, né? Então, ele veio de um pai e uma mãe preocupados com a educação, os avós eram pessoas preocupadas com a educação, então, querendo ou não, deram um subsídio para que ele pudesse, dentro daquilo que é importante, ele crescer, né? Dentro de uma economia. Ele era um professor, ele trabalhava numa empresa e tal. Agora, você imagine o cara que nasce lá no meio da floresta amazônica. O cara mora numa casa que é feito com folha lá, que eu não sei o nome, a planta. Qual é a perspectiva desse cara guardar dinheiro com o sustento dele? Nenhuma, gente. E aí eu lembro que quando começou essa bagunça da pandemia, que começou a liberar o auxílio emergencial, e aí vinha aqueles economistas de família rica, né, falar que o cara tem que guardar um pouco do dinheiro porque vai acabar o auxílio emergencial. Gente, tem que falar para esse economista de que mundo que ele veio e para quem que ele está falando. O pobre nunca come carne. Quando ele pega dinheiro, ele vai comprar uma carne para ver alegria na cara do filho, entendeu? Para ele ter o prazer de comprar um fio dental e tirar um pedaço de carne do meio do dente, tá? Então, perceba que às vezes nós não refletimos de modo geral de qual é a nossa população economicamente falando, tá? E sim, a Bolsa de Valores ela é muito criticada por conta disso, porque ela não dá oportunidade para uma pessoa investir o dinheiro. Isso é verdade e é mentira em certas partes, porque você consegue comprar ações valendo, acho que tem ações até de 5, 6 reais, 7 reais sendo vendidas, tá? Então, isso por si não é um impedimento. Mas perceba que culturalmente, a pessoa que é mais oprimida financeiramente, que tem mais um risco financeiro, a pessoa não vai abrir mão de, sei lá, 50 reais no mês, 10 reais no mês para aplicar num dinheiro que ele só vai ter um retorno equivalentemente bom só daqui 4 anos, por exemplo, tá? É vender pente para careca. Falar para essa pessoa guardar dinheiro é vender pente para careca, né? O cara vai pentear, você vai vender o pente, ele vai pentear o quê, tá? Então, gente, é muito complicado. A gente tem mais problema do que soluções. Não sei se eu consegui ser claro, se eu fui muito trágico aí para vocês. Eu não quero desmotivar vocês, tá? Minha ideia aqui é mostrar para vocês que existem alternativas, entendeu? Mas elas não são tão fáceis, né? Vocês são pessoas privilegiadas. Em algum momento, os pais de vocês, quando vocês eram mais pequenos, eles enchiam o saco de vocês lá para estudar e fazer alguma coisa. E vocês se apropriaram dessa preocupação e correram atrás. Mas pense, sei lá, de repente, alguns amigos de vocês que não tiveram as mesmas oportunidades e que, sei lá, eu tenho muitos amigos que fizeram escola comigo e o cara nasceu para ser pedreiro, entendeu? Não que eu tenha nada contra o pedreiro, né? Mas perceba que a curva de expectativa dele é muito limitada, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Também ninguém precisa concordar comigo, tá? Robson, não concordo nada com o que o senhor falou. Tudo bem? Tranquilo? Eu achei legal, professor, você falou da Bolsa, né? Da cultura, né, que falta de investir em empresa brasileira. Eu acho que, tipo, isso também é uma cultura, né, de o brasileiro não acreditar em si próprio, né? Porque sim. Agora mesmo, na pandemia, tanto cientista aí produzindo aquela Butanavac lá, uma vacina brasileira, cara. Os caras, tipo, dando nó em pingo d'água, aproveitando o que tem, cara. Sim, então, sim. Investimento. A gente tem, tipo, cientistas e pessoas muito capacitadas, né? Você sabe que esses dias eu tava... Humana mesmo, né? Esses dias, volte e meia, eu assisto televisão com a minha esposa e a gente fala, né? Toda vez que você vê uma pesquisa de ponta no planeta, tem um brasileiro por trás. Você vê lá aquele robô que está em Marte, tem um brasileiro. Você vê lá na China, lá aqueles caras de robótica, tem um brasileiro. Né? Sempre tem um brasileiro ali, ó. Sempre tem um brasileiro. E é frustrante isso, porque o cara não está aqui, às vezes o cara está lá, né? Mas é difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Eu diria para vocês o seguinte, viver não é fácil, tá? Mas é necessário.
tá bom? Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui de algumas coisas para vocês. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. A gente já está... Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês terem uma ideia do que a gente pode falar um pouquinho nesse sentido de investimento. Deixa eu compartilhar aqui uma tela toda. Eu ia mostrar isso aqui para vocês. Está aparecendo aqui para vocês essa tela com uma tarja azul? Sim, sim, a B3. Isso, então. Isso aqui é a Bolsa de Valores, meus queridos. O que dá para fazer aqui? Bom, aqui, ó, basicamente, é o gráfico de como é que o índice Bovespa operou hoje, no dia 3. Então, você está vendo aqui que tem um xizinho aqui na tela que eu estou mexendo? Aqui embaixo tem uma régua do tempo, né? 15 horas, 15h30, né? E aqui embaixo tem algumas opções. Eu vou deixar aqui um D, que é um dia. Aí ele vai mudar o gráfico. Então, quando abriu a Bolsa de Valores às 10 e pouco da manhã, 10h30 da manhã, né? O índice da Bolsa foi subindo, caiu, tá. Vamos pegar uma ação aqui. Deixa eu ver aqui a CEMIG. Deixa eu pegar aqui a CEMIG. A CEMIG. A CEMIG é a CEMIG, né? Ela tem essas operações. Quanto custa uma ação? Vocês estão enxergando o valor aqui? Tá pequenininho? Sim, 14,10. Isso. Ela custa 14,10. Quando eu clicar aqui, ela vai mostrar o comportamento da ação hoje. Então, ela começou em alta, né? Estava valendo aqui 15, ela chegou a valer, por exemplo, 15,57, caiu para 14,34, subiu aqui de novo, né? 14,90 e foi, terminou o dia valendo 14,11. Olha só, amanhã a bolsa acordou, essa ação acordou 15,58 e terminou 14,10. O que está claro que aqui? Isso aqui é capital especulativo. Essa queda aqui, ó, quando a gente começa a observar essa queda aqui, essa queda é muito brusca, ela não é uniforme. Alguém ganhou, o que a gente fala na cabeça. As pessoas compraram na alta, venderam, e aí, beleza. Vamos imaginar que essa venda aqui, ela gira em torno de 10 milhões de reais. Essa empresa amanheceu valendo 50 mil, agora ela vale 40 mil. Entendeu? Assim, ó, em questão de, sei lá, não sei nem quanto tempo aqui. Aqui é muito pouco tempo, né? Essas quedas, né? Isso aqui, ela foi das 4h44 da tarde até as 4 e... Não, Flávio, aqui é 10 horas. É absurdo, foi das 10 até as 11 aqui, por aí. Peraí, eu estou no gráfico errado. Eu estava no mês. Aqui, ó, o que ela aconteceu? Olha aqui, isso aqui é capital especulativo. Ó. Agora, vamos ver em 5 dias como é que foi o comportamento dessa ação. Ó, o que esse gráfico aqui em cima diz para a gente? Está acontecendo algum evento de investimento. O Estado trocou os conselheiros da CEMIG. Isso, existia uma expectativa de mudança, alguma coisa, aí alguém virou e falou, não vai acontecer nada. Desceu lá embaixo. Isso é especulativo. Quando a gente olha durante o mês até agora, ó, tem algumas coisas que acontecem. Vamos ver nos últimos 3 meses. Como é que foi o comportamento dela? 6 meses. 1 ano. Olha lá. Aqui em maio de 2020, ela estava aqui, ó. Sobe, né, e assim vai, tá? Existem, acho que essa daqui é Loren, acho que essa aqui, Loren, acho. A Loren é, aqui, ó, Magazine Luiza. Deixa eu ver se eu acho aqui da Magazine, aqui, ó, da Magalu. Vamos pegar da Magazine Luiza. A ação da Magazine Luiza custa R$20,16, né? Aí você vira e fala, mas Flávio, não tem que pagar a custódia dos papéis? Sim, se for um banco grande, mas, por exemplo, no Interbank você não paga, no Nubank você também não paga, né? E quanto custa?
a longo prazo. Quem comprou essa ação há um ano atrás, olha lá, vamos ver aqui há um ano. Quem comprou em maio do ano passado, pagou 14,08. Quanto que ela está valendo hoje? 20. Mas quanto tempo que o dinheiro teve que ficar lá? Um ano. Vamos ver em 5 anos isso. Olha lá, olha em 5 anos, quando a gente olha. Aqui, ó. O cara pagou aqui quanto, Flávio? Isso aqui estava barato demais. R$2, olha. Olha, foi subindo e foi subindo. Então, gente, investimento é isso. O problema é que nós, muitas vezes, não temos essa educação financeira na escola e muitos, se não a maioria de nós, não sabe lidar com o dinheiro, tá? Não sabe lidar com o dinheiro. E nós deveríamos. Ah, Flávio, mas eu não quero investir no mercado de ações. Legal, Tesouro Direto. Vamos tentar abrir aqui um trem aqui. Tesouro Direto, né? Tesouro Direto, você também pode operar. Deixa eu ver aqui o BBB, Tesouro... Ai, não. Cliquei no cara errado. Espera aí, pessoal. Eu quero ir na página do Tesouro Direto mesmo. O Tesouro Direto, diferente da Bolsa de Valores, o Tesouro Direto, vocês sabem o que vocês compram quando vocês compram um título do Tesouro Direto? Vocês sabem? É a dívida do país, né? Isso, a dívida pública. Então, por exemplo, a Prefeitura de Sorocaba está querendo fazer uma estação de tratamento de água. Ela não tem dinheiro. Aonde que ela vai arrumar o dinheiro? Ela vai buscar junto esse investimento ao BNDES, ao Tesouro Direto. O Tesouro Direto também, muitas vezes, não tem todo esse dinheiro, mas o Tesouro Direto vira e fala, não, vamos colocar um capital aqui no Tesouro Direto e as pessoas vão comprar. E aí você compra um papel que vale um valor, só que o problema do Tesouro Direto é que você tem que deixar muito tempo. É quase que uma poupança. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui os títulos, ó, preços e taxas. Vamos entrar aqui nos títulos, ver quais os títulos que tem. Então, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui. Tem esse título aqui, ó, esse Tesouro Prefixado, o vencimento dele é em 2024. Mas o que acontece? Olha que interessante, a rentabilidade dele anual é R$ 7,90. E você pode começar aplicando apenas R$ 31,48. Só que você vai ter que pegar esses R$ 31,48, colocar ele hoje e só pegar ele lá em 2024. Entendeu? O que eles vão pagar para você lá em 2024? Eles vão pegar esse valor aqui e aplicar esse percentual aqui ao ano. Então, se você fizer uma conta de padaria aí rapidinho, a gente pode pegar aqui, ó, vou fazer uma conta, não é bem isso, tá? Mas porque aí vai ser juros sobre juros. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, fazer uma conta bem errada, a gente está em 2021, vamos fazer vezes 3, né? Então, eu tenho 23%. Então, se eu pegar aqui os 31 mais 23%, igual, eu vou ter R$38. Aí você fala, puta que merda, Flávio. É, porque você só colocou R$38. Agora coloque R$1 milhão. Né? Coloque R$100 mil. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar 10 mil. Mais 23%. Já ficou um pouco interessante, ó. Né? Já ficou um pouco interessante. Agora, aumente mais um zero aqui, você vai ter 123. Se você colocar 100 mil, você vai ter 23 mil. Se você colocar 1 milhão, você vai ter 230. 230 mil dividido por 36, que são 36 meses, você ganhou por mês, ó, 6.400. Então, quem que ganha salário hoje de 6.400? Percebeu aonde que eu quero chegar? Aí você tem outras situações aqui, ó. Você tem os que são atrelados à Selic. A Selic é a inflação. Então, ele vai pagar a inflação mais isso aqui. Aí tem o investimento mínimo. Tem o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, né? E por aí vai, tá? E por aí vai. Mas muitos, talvez, se vocês fizerem uma pesquisa rápido,
com colegas de vocês, ou propriamente familiar, muitos deles não sabem nem como é que funciona isso, e tampouco como funciona a Bolsa de Valores. Agora, se você perguntar da poupança, eles sabem. Por quê? Porque a poupança é o dinheiro mais barato que existe, gente. É o dinheiro mais barato que tem. E muitas vezes a poupança dá até prejuízo. Porque o que o banco faz? Não sei se eu já falei para vocês, mas o que o banco faz com a poupança? Ele pega os R$ 1.000 que vocês estão na poupança, eles emprestam para mim pagar juros de 2.000. Por exemplo, em 6 meses. Olha o que ele fez com o seu dinheiro. E sabe quanto que ele pagou para você de juros? Ele não pagou nem 1%. Vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Rentabilidade 0,5% poupança. 0,5% ao mês. Ah, lá, isso é o que está na colega... Constituição, né? Então. 6 ao ano. É o mínimo, né? É o mínimo. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. Alguns bancos mas ela pode dar um pouquinho mais. E alguns bancos dá até menos. Então, entendeu? Perceba que... deixa eu ver aqui. Qual o rendimento da poupança hoje? Olha lá. Hoje foi 1,92. Esse é o líquido, fora... esse é o líquido, os fora a impostos inflação, e tal. né? Fora a inflação, entendeu? Então, ó, perceba que é porque é um dinheiro barato, certo? Então, o banco está comprando um dinheiro barato seu para te entregar daqui um ano, um preço pequeno, e está vendendo crédito para mim que é caro. Quanto que é a taxa de juros do crédito? 200%, 300%. E olha quanto que ele está pagando para você. 2% no bruto, né? Ao ano. Ao ano, isso, aqui é o ano, né? Exatamente. 400% ao mês. O cartão de crédito dá 300, 400, 500% ao ano. Ao mês. Então você percebe que existe até uma injustiça, se a gente pudesse falar isso, uma injustiça financeira. Porque pense, quantas pessoas estão aplicando dinheiro na poupança e estou falando de valor, e quantas pessoas estão aplicando na bolsa de valor? Você acha que rico aplica na poupança? Você acha que o cara que tem 1 milhão, eu vou colocar 1 milhão na poupança? Não, gente. O cara vai aplicar em fundo de investimento, né? Vai aplicar em outras coisas, tá? Então, a gente precisa entender o valor dessas coisas para a gente saber, né? Se o que eu quero correr é um risco, se eu vou buscar o risco, se eu vou buscar o retorno, tá? E aí, voltando aqui para um pouquinho da nossa aula, para não ficar muita coisa também pendurado para a próxima, tá? Então, é um universo bem extenso, mas que não é complicado. A gente precisa só, quando se trata de investimento, a gente tem que pensar a longo prazo, tá bom? E aí, essa questão de risco e retorno, essa lógica dá origem à relação que existe entre risco e retorno e no mercado financeiro. Tá? A pessoa que sempre foge dos riscos corre o risco de ter baixas rentabilidades para sempre. É a mesma premissa. Se você nunca quer correr os riscos profissionais, como é que você vai crescer na profissão? Não vai, entendeu? Você vai ficar, de um certo ponto de vista, medíocre dentro daquele contexto. Você nunca vai correr risco, né? Porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, e você não evolui profissionalmente. Aqui a questão é a mesma, né? Imagine se todos nós tivéssemos fobia a trocar de emprego. Nós estaríamos fazendo a mesma coisa que estaríamos lá quando eram jovens, a gente não tinha nem arrumado emprego, tá? Então, existe uma relação aqui de risco e retorno, tá? Mas ela tem que ser calculada. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui no risco, como é que a gente avalia isso, né? Como é que a gente avalia? Então, vamos pensar nesse cenário aqui. Tem um capital de 50 mil, sei lá, você recebeu uma herança, ganhou um prêmio na Mega Sena, por exemplo, ou você juntou esse dinheiro, tá? Não tem problema. Que recebi de uma herança ou indenização trabalhista, tá? Só para hipotético. O fato é que você tem isso aqui na tua mão. Vamos pensar, então, como é que seria, quais os possíveis investimentos que eu poderia fazer com esse dinheiro? Bom, eu posso tentar colocar num negócio próprio, montar meu carrinho de cachorrão, por exemplo. Eu posso colocar na bolsa de valores ou posso colocar na poupança.
né? E se você perguntar isso aqui para uma pessoa, ela vai virar e falar, nossa, eu tenho medo de montar uma empresa e fechar. Nossa, eu tenho medo na bolsa porque não sei o que lá, eu vou na poupança, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha só isso aqui que interessante. Guardem esses números. Na poupança, eu peguei de 2019. O rendimento médio da poupança no ano foi isso daqui, ó. 4,26. Foi bom, hein? Esse foi bom, esse ano foi bom. Normalmente é para menos que isso. Então, vamos fazer a conta. Se eu tivesse um capital de 50 mil, olha aqui, ó. Coloquei isso aqui, a rentabilidade ao ano, olha quanto que eu recebi. Eu ganhei 2.130, ou seja, ao final de um ano, eu teria 52 mil, né? Olha o rendimento da Bolsa nos anos, ó, né? Eu falei errado, a 2016 que foi ótimo, né? Teve uma rentabilidade boa aqui. Ah, mas aqui teve a inflação, ó, né? A inflação comeu. Olha isso aqui que interessante, ó. Deixa eu pegar aqui em vermelho, Flávio. Olha aqui a inflação. Você ganhou 4,26 na poupança, mas a inflação foi a 4,31. Ou seja, olha o que aconteceu aqui, ó. Isso quer dizer que quem colocou dinheiro na poupança em 2019 perdeu dinheiro. Ou seja, pagou para a economia andar. Né? Em 2018, teve uma rentabilidade ainda, teve uma lucratividade. O melhor ano foi em 2017, que eu nem lembro o que aconteceu em 2017. Né? Acho que foi, não sei se foi a eleição do Lula, o que foi? Reforma trabalhista. Reforma trabalhista? Ah lá. Ó, rapaz, memória boa, hein? Trabalhista e INSS, né? INSS? Previdência. Ah, Reforma da tá. Previdência, governo Okay. Temer, eu acho, 2017. Ah, não, acho que foi mesmo, né? É verdade. Impeachment da Dilma em 2016, Isso. 17 Temer, 18 eleição. Ó, o pessoal da história. Obrigado, gente. Ainda bem que vocês estão aqui comigo, hein? Mas perceba que a poupança não é bom negócio, não. Mas vamos seguir. Vamos pegar, então, vamos pensar na Bolsa de Valores. O professor falou da Bolsa de Valores, vamos ver o que acontece na Bolsa de Valores. Então, vamos lá. Bom, o rendimento médio da Bolsa de Valores foi 31. 31 perto dos 4, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que pensar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha que ridículo isso. Olha lá. 65 contra, ou melhor, ganhei 15.500 aqui foi 2.130. Ridículo, né? Ridículo. Olha como é que ficou aqui o rendimento da Bolsa. Olha o rendimento da Bolsa durante ou melhor, comparando aqui, né, a rentabilidade nominal da poupança, né, e a inflação. Ou seja, eu tendo 31% descontando a inflação, ainda fiquei no lucro. Percebe, ó, a relação aqui, ó. Né? Ainda fiquei no lucro, ganhei pelo menos 25%. Pô, 25% é bastante. Agora, quer melhor que isso? Monte seu negócio próprio. Olha só aqui, ó. Só que daí você vai ter que trabalhar. Aqui na Bolsa de Valores, você não trabalha. Você põe o dinheiro para trabalhar para você. Aqui não. Aqui você vai ter suor no rosto, né? Vai cansar o esqueleto. Mas vamos lá. Bom, o investimento na empresa depende de vários fatores, sua rentabilidade, tal. E depende também das suas vendas. Mas em média, né? Em média, se você tiver um capital de 50 mil, pense o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, vende bolo. O bolo dela custa R$100. Ela gastou para fazer esse bolo pelo menos a metade. Normalmente, o empresário, ele coloca 100% do valor do seu produto. Então, se a pessoa está vendendo um bolo a R$100, um bolo decorado, bonito, o bolo saiu para ela 50. Então, por isso que montar um negócio é muito mais rentável. Ó. 25, frente, os 15 é basicamente R$10.000, 10 a mais, né? E aqui a gente poderia inclusive fazer um salário, né? Imagine
A média salarial, até puxei aqui, a média salarial do brasileiro é 2.000. Né? Né? Então, perceba que existe um atrativo para o cara ser empresário. Né? Por mais que as coisas são ruins, o atrativo financeiro ele é interessante. Porque você nunca vai vender, você nunca vai colocar 30% no seu produto. 30% é uma margem boa até. E 30%, por que ele aplica mais que 30%? Porque com 30% eu fico na bolsa. Não corro risco nenhum. Entendeu? Para mim vender o meu produto a 30%, eu pego o meu dinheiro e aplico na bolsa. Por que na bolsa? Na bolsa eu fico dormindo no sofá e estou ganhando. Aqui não. Aqui eu estou lá na empresa, levanto de manhã, corro, pego o busão, faço as coisas, discuto com o fornecedor, discuto com o cliente, entendeu? Chego tarde em casa, então, além dos 30% que eu ganho na bolsa, eu quero um pouquinho mais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá claro essa relação para vocês? Que eu tentei trazer aqui nesse slide? Tranquilo, professor. Beleza? Isso é uma coisa para para vocês pensarem, né? Fazer uma reflexão, né? Pense que vocês, eu sempre digo assim, ó, hoje vocês podem estar devendo para alguém no mercado, entendeu? Mas essa relação, essa situação de você estar devendo no mercado ou você não ter dinheiro para aplicar em algum investimento para você, pense que você vai pensar em mudar isso a longo prazo. Não é semana que vem, é a longo prazo. Então, tente você se autoeducar. Puxa, esse ano aqui não dá nada. Mas eu vou tentar pegar o 13º, né? E vou tentar guardar, sei lá, metade, se for metade. Se você conseguir guardar metade, é ótimo, né? Mas metade não dá, professor. Mas eu vou fazer, eu vou planejar, vou colocar meus gastos na planilha e vou fazer todas as minhas dívidas que eu tenho até o final do ano, vou tentar me segurar no cafezinho que eu pago lá na padaria e vou tentar no 13º, vou guardar 10%. Faça isso um ano. Quando você fizer isso, aí você vai falar, putz, eu fiz isso uma vez no ano. Será que eu consigo fazer 2 no ano? Então, vou chegar lá no meio do ano, vou guardar uma quireirinha. Aí chega no final do ano, você guarda. Aí, isso que era uma vez virou 2. Aquilo que era 2 virou 3, né? É um hábito, entendeu? É um hábito. É fácil mudar? Não. Né? É que nem a aula anterior que a gente falou lá, a questão do gerenciamento do tempo. É fácil? Não. Dói? Dói. Mas é um processo, entendeu? É um processo de autoeducação onde você vai guardando um pouquinho. E não se iludam de que você vai guardar isso hoje, você já vai ter o retorno semana que vem. Pelo contrário, né? Se você aplicar na Bolsa de Valores, você tem que ter em mente que um retorno bom é nos próximos 4 anos, daqui 4 anos. Então, pense, é um projeto para daqui 4 anos, né? Eu quero fazer uma viagem, professor, né? Eu quero, sei lá, eu quero conhecer a Europa. Quando? Bom, agora tem que esperar a pandemia. Então, eu vou esperar, vou fazer um projeto para daqui 5 anos. Ué, pense o quanto de dinheiro você precisava para fazer essa viagem na Europa. Pegue esse dinheiro, divida aí ao longo dos 5, 6 anos, quanto que você teria que guardar por mês. Guarde, faça um planejamento, né? Então, é uma ideia, entendeu? E isso vai trazer uma expertise dentro da atividade profissional como empresário, ou como empreendedor, ou que você vai criar essa rotina de gerenciamento. Lembre que essa palavra gerenciamento sempre volta, né? Sempre volta. Por quê? Basicamente, o que nós estamos fazendo é um gerenciamento de recursos. Lembra que a gente falou que os recursos são as pessoas, os insumos, né, que são os produtos, os serviços, e são propriamente o dinheiro. O dinheiro é um recurso. Tá? Eu estou gerenciando esse recurso. Pessoal, hoje não dá mais nada, que daqui a pouco o Carlos chega aí, senão vocês estão comigo aqui, vocês não tomam nenhuma água, tá? Vou fazer o seguinte, acho que a aula foi boa hoje, apesar da gente não ter finalizado. Semana que vem eu volto com ela. Alguém quer fazer alguma colocação, uma pergunta de última hora?
que, professor, não entendi, a gente fala um pouquinho mais aí, senão a gente encerra a aula e a gente volta, marca encontro semana que vem. Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Posso finalizar a aula, então? Tranquilo. Então, tá bom. Então, pessoal, boa noite para vocês, tá? Não se preocupe com a chamada, que o Teams agora está fazendo a chamada, tá? Fique em paz. Por isso que eu não coloquei lá o formulário, esqueci de falar, tá bom? Então, pessoal, bom resto de noite aí para vocês, bom resto de semana também, que eu vou ver se vocês só semana que vem, tá? Fiquem bem, tá? E eu vejo todos vocês aqui na segunda-feira de novo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês. Professor. Boa noite aí. Tchau, até mais. Parar a gravação. Parei.